Queridos irmãos e irmãs, é com imensa alegria que todos nós estamos nesse domingo, um dia tão bonito, depois de uma chuva que pagou as poeiras. Então, chuva é bênção de Deus. E hoje, todos nós estamos reunidos para celebrar o domingo. Nós não podemos esquecer nunca que o domingo é o dia do Senhor. É o dia que todos nós devemos tirar um tempo para prestar o devido respeito, a devida honra ao nosso Deus. Ah, padre, mas eu não estou participando da missa. Não, mas nesse momento, por causa da pandemia, a igreja, que ela é sábia, ela está nos orientando. As pessoas, somente os idosos, devem ficar em casa. Então, nesse momento, nós temos que alimentar a nossa vida com a comunhão espiritual. Porque o nosso Deus, Ele quer que todos os seus filhos e filhas tenham vida em abundância. E hoje, nós já passamos do meio do ano litúrgico, é o tempo comum, e hoje talvez seja das leituras mais importantes para a gente entender quem é Jesus. Talvez a gente ache uma pergunta tão simples. Jesus pergunta para Pedro: o que dizem as pessoas quem eu sou? Todo o projeto de Deus está nessa pergunta. Porque a pergunta tem como objetivo, o evangelista Mateus quer mostrar para as pessoas quem é Jesus. A nossa imagem, o que nós pensamos com Jesus, tem a ver com a nossa vida. Se eu penso que Jesus, Ele veio como nós estamos vivendo um momento, que as pessoas estão passando uma imagem, que Jesus, que Deus é um Deus bravo, que é um Deus vingativo, nós também, as nossas relações com as pessoas serão de opressão, de julgar as pessoas, e pelo contrário. Nós temos que deixar bem claro que Jesus, eu acho que eu vou repetir outra vez, nós temos que deixar bem claro que Jesus, em primeiro lugar, Ele é Filho de Deus. Nós não podemos esquecer nunca que Jesus, Ele é Deus e também humano. Mas nós devemos deixar bem claro que Ele é o Filho de Deus. Ele não é um profeta Ele é o único que é capaz de nos salvar. Então Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador e Ele é o nosso libertador. Por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está o resumo. Quem quiser seguir Jesus, está o resumo. Eu sou o caminho. Então, quem quiser a gente trilhar o caminho de Jesus, nós temos de ter, fala a prática, mas fala praxe. Então nós temos de ter os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes de Jesus. E não adianta hoje ter uma palavra, eu já falei para vocês várias vezes, tem uma palavra, quem quiser hoje entender a palavra de Deus, tem uma palavra importante que chama hermenêutica. Hermenêutica significa, a palavra de Deus foi escrita mais de 2000 anos atrás. A hermenêutica é uma ciência
que nos leva a refletir a palavra de Deus hoje. A palavra de Deus, ela é a mesma ontem, hoje e sempre. Mas a hermenêutica nos dá a capacidade de atualizar a palavra de Deus. Então nós devemos meditar a palavra de Deus e fazer esse questionamento. O que a palavra de Deus quer nos dizer hoje, dia 23 de agosto, também nós estamos celebrando hoje, dia dedicado a Santa Rosa de Lima, que é padroeira da América Latina. O que a palavra de Deus quer nos dizer hoje? O que nós temos de aprender com Jesus? Então eu gostaria de fazer essa ligação. O que nós temos que aprender com Jesus nesse momento? Então eu gostaria de fazer uma ligação, uma das coisas que essa semana a gente tem, quando eu estava fazendo curso de teologia, um dos meus professores falava que nós temos de ter a palavra de Deus uma mão e o outro o jornal, porque naquela época o jornal significa o mundo. Os jornais hoje, a internet, hoje nem quase está usando jornal. Nós temos aqui um jornalista, hoje quase não usa jornal, então você vai procurar site, hoje é o jornal. Então nós temos outros meios de comunicação hoje. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser essa luz que vai nos dar uma direção. E o mundo hoje, as pessoas estão perdidas. Então eu gostaria de fazer uma ligação da palavra de Deus com essa criança, porque é proibido falar o nome da criança. Uma criança, aos 10 anos, foi estrupada pelo tio e ficou grávida. Nós estamos vivendo num mundo, tem que deixar bem claro, gente. Nós estamos vivendo num mundo tão doentio. Quem virou, ela era vítima. Gente foi para a porta do hospital chamando ela de vagabunda. Ô gente, a igreja, talvez, se algum bispo, algum padre foi contra, está indo contra a própria ética da igreja. A igreja, eu estudei ética moral. Tem condições que pode ter aborto? Tem sim, está na ética lá. Eu procurei essa semana, eu estudei outra vez. Qual a condição que pode fazer um aborto? Gosto de dar um exemplo. Uma mãe, ela vai ter criança. Então, ela teve uma complicação. Naquele momento, o médico tem que optar entre a mãe e a criança. Que acontece isso na medicina, que só um vai sobreviver. Então, na ética fala, quem tem que salvar é a mãe, não a criança. Então, quando essa criança, ela tem de fazer aborto, quem tem que dar um laudo, me desculpa, gente, não é a igreja. Por que o Brasil está morrendo muita gente na pandemia? Por causa disso. Me desculpa, o Coisa, O Coisa é o presidente Coisa. Ele é médico? Não. Quem tem que dar? Passou, gente. Você tem de usar máscara, você tem que ter o distanciamento. Quem vai falar isso é a ciência. Eu não sei explicar os termos, mas uma das coisas que uma criança de 10 anos, ela não pode ter criança. O corpo dessa criança não está pronto. Primeiro, ela não tem dilatação, ela tem diabetes, porque tem muita complicação. Então, resumindo, uma criança de 10 anos é uma criança. Então você acha, o nosso Deus é o Deus da vida. Que Deus é esse
que discrimina as pessoas? Que Deus é esse que joga pedra nas pessoas? Tem que ver que nós estamos vivendo, tem que ter um cuidado muito grande. Nós estamos vivendo uma sociedade doentia. Só quem é cego não percebe que nós estamos vivendo uma sociedade doentia. Nós estamos vivendo uma sociedade que cada vez mais nós incentivamos a morte. E pelo contrário, o nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus que nos acolhe, um Deus que quer nos ver felizes. Felizes. Eu tenho plena certeza que eu trabalho nas áreas humanas. Pessoas que preocupam demais com a vida do outro, ela é mal resolvida, ela é infeliz. Pessoas felizes não preocupam com a vida do outro. Pode ter certeza. Pessoas que vivem fuxicando, que vai para a rua em pleno século XXI, né? Chamando uma criança de 10 anos, que ela foi estrupada, ela foi abusada sexualmente. Pessoas ir para a porta do hospital para chamar uma criança de 10 anos de vagabunda, de prostituta, vê que realmente nós não entendemos nada de Deus. E é tristeza, gente, que eu fico triste, que eu estava rezando essa semana, se fosse uma pessoa que não era de igreja, uma pessoa que não conhece a palavra, né, que nós temos, uma pessoa que não conhece a palavra, nós temos aqui a palavra de Deus. Se fosse uma pessoa que não tinha o contato com a palavra de Deus, eu perdoava. Mas as pessoas que foram para a porta do hospital eram pessoas de igreja, pessoas da igreja católica, pessoas evangélicas. Me desculpa, gente, o Deus dela é o Deus do capeta. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande, que Deus hoje, gente, Ele está muito triste com seus filhos e filhas. Isso é tristeza. No momento de pandemia, nós tivemos o governador de Minas Gerais tirar a pessoa das terras, tinham 23 anos que estava numa terra, tirar em pandemia, tirou 400 famílias. Então nós estamos vivendo num mundo, tem que ter um cuidado muito grande. Nós estamos vivendo num mundo que nós estamos perdendo a capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu falo que duas palavras importantes de um cristão, que é a palavra compaixão e a palavra empatia. Hoje o cristão, talvez nós estamos precisando ensinar para as nossas crianças, desde pequenininho, a palavra compaixão e a palavra empatia. Significa se colocar no lugar do outro. E voltando, quem é Jesus? A gente olhar a vida de Jesus, ele fez isso. Jesus, ele passou a vida ao lado pobre, do marginalizado. Jesus, ele olhava a pessoa. Tem que deixar bem claro. Jesus falava: toma cuidado para não se tornar um escravo da lei. A lei deve estar a serviço da vida e não a serviço da morte. Então, para encerrar, eu fico feliz se alguém falar mal de mim. Ah, o Padre Antônio, não.
Eu sou fiel à palavra de Deus. Eu prefiro errar. Deixar bem claro. Eu prefiro errar sendo misericordioso do que ser moralista. Vou repetir. Eu prefiro ser taxado de subversivo, disso, aquilo, outro, mas tem que ser humano. Então, o desafio de hoje talvez seja isso. Durante essa semana, eu vou exercitar essas duas palavras. A palavra empatia, a palavra compaixão. Então, essa semana, começar dentro da minha casa. Será que eu preciso jogar tanto pedra nas pessoas? Será que eu preciso condenar tantas pessoas? Porque todos nós somos pecadores. Por isso eu jamais vou passar a imagem que padre é santo, que padre é perfeito. Não, eu sou um pecador, eu sou fraco. Por isso tem de agir de misericórdia, compaixão e exercitar a empatia.